o nosso corpo para adorar a Deus em espírito e em verdade, aquietando todo o nosso ser. Tranquilize-se e se coloque na presença de Deus, aquele que cuida de nós, verdadeiramente cuida, aquele que sustenta cada um de nós. Pai querido, todo-poderoso, maravilhoso, grande, bondoso, único, Deus e Senhor, Rei majestoso, aquele que comanda não só a terra, mas todo o universo, aquele que tem o controle de tudo, nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor saiba e sem que o nosso Senhor permita. Isso nos dá muita paz, porque nos dá a certeza de que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Graças nós rendemos a Ti como Igreja do Senhor. Recebe-nos nesta manhã na Tua santa presença como adoradores. Estamos aqui para Te adorar. Oh Senhor, fala conosco. Precisamos compreender, entender, aceitar determinadas coisas, aprender tantas outras. Fala ao nosso pobre coração. Livra-nos, Senhor, nós suplicamos, da mentira. Sustenta-nos, porque somos fracos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, mas não apresento esta oração só por mim, não é de maneira particular. Esta oração eu faço por todos os irmãos e irmãs em Cristo e no nome do próprio Cristo Jesus. Amém. Olha, se você está com alguma dificuldade para baixar o nosso aplicativo, entra no nosso site, Ministério Graça e Paz, graça sem o cedilha. Então fica Ministério Graca e Paz.com.br. No site você tem um lugarzinho ali do Play Store que você baixa o aplicativo. Não paga nada, é de grátis. E ocupa um espaço bem pequenininho, viu? E aí você pode acompanhar o culto aqui, o dia que você quiser, diariamente, tá? Através do aplicativo. Deixa aí o aplicativo no seu celular, né? Todos os dias de segunda a sexta você sabe que a gente está aqui, das 10h15 até as 11 da manhã. Então entra no site Ministério Graça sem cedilha e Paz, tudo junto, .com.br. E veja lá, né? Se entrar pelo próprio celular, vai subindo, você vai achar lá um lugarzinho para você baixar o aplicativo.
né? E você pode também ouvir o culto pelo nosso site, porque você estará, só clicar lá no alto-falantezinho, você vai ouvir pela rádio Graça e Paz, tá bom? O que mais que eu ia falar? Acho que era só, né? Ia convidar você para abrir a sua Bíblia. Levítico, capítulo 19, versículo 17. E também, se puder abrir aí, Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Você vai encontrar o Velho Testamento confirmado. Isso, Edgar, só que o M, querido, é minúsculo, viu? O M é tudo minúsculo, tá? ministériogracaepaz.com.br. Tá bom? Obrigado, Edgar. Tudo minúsculo, hein? Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Hoje a gente vai falar de algo que eu creio que esse receio, para não dizer este medo, toma conta de todo mundo. Quem é que não tem medo da violência hoje? Todo mundo tem, né? Eu estou com o olho assim, porque eu mexi num produto de limpeza ali agora, e eu tenho um pouco de alergia. Mas você acha, depois de velho começa a surgir alergia, essas coisas assim, né? Então eu vou ficar aqui com esse olho aqui incomodado. Quem é que não tem medo de violência hoje? Todo mundo tem. Todo lugar. Parece que as pessoas andam revoltadas, né? Zangadas, bravas, fora a falta de educação, né? É um negócio assim. Nos dias de hoje, quem é educado não é uma coisa primorosa. Não, quem tem educação, quem fala com licença, por favor, obrigado, fique à vontade, é visto como uma pessoa fraca, boba, sabe, infantil, sem pulso. Se você for educado hoje, as pessoas ficam até olhando assim. Mas quem é esse sujeito que falou obrigado? Porque ninguém mais fala. Com licença, então, difícil. Ninguém fala. Porque, infelizmente, as pessoas não têm educação. Não têm esse finesse para tratar um ao outro. Parece que tem que tratar brutamente, friamente. E isto vai gerando violência. Não tem jeito. É violência em casa, é violência na rua, no trânsito. Muita violência. Enfim, o que é violência, né? Hoje, violência se tornou uma porção de coisas. Tem a violência física, que é a mais comum, mas tem também a violência psicológica, violência emocional. Violência é isso, uma definição
um pouco antiga também de violência, né? Que violência é a força física exercida com o propósito de violar ou abusar. Isso é uma definição antiga de violência. E isso faz parte da vida das pessoas, isso faz parte da nossa vida. Ela está nos filmes. A maioria dos filmes são violentos. A violência está nos programas de televisão. A gente vive num mundo onde o poder é, na maioria das vezes, exercido por meio da violência, não só física. Por causa disso que eu disse que essa definição aqui é um pouco antiga. Às vezes o poder é exercido através da opressão. Quando as pessoas não podem dar as suas opiniões. Isso é violência também. Mas para nós cristãos, é isso que a gente precisa, gente. O cristão, às vezes a gente ouve coisas que a gente gostaria de falar. Pelo menos comigo acontece isso. Essa pessoa está falando exatamente o que eu gostaria de falar. Mas a gente não pode falar. A gente não pode, não, a gente não deve falar. Por quê? Porque o caminho do cristão, ele é sempre superado, não pela nossa vontade, não pelo nosso desejo, mas o caminho do cristão é superado pela verdade da palavra. Então tem coisas que a gente não deve falar. A gente fala. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição no ser humano. E o que a Bíblia Sagrada fala sobre violência? Violência. Hoje está terrível. Né? As autoridades já não conseguem mais impedir ou inibir determinadas coisas. Então, as próprias autoridades são vítimas da violência. Porque o mundo é mau, as penas são brandas, e isso tem pessoas que ficam com pena, com dó de quem está preso. Acho que lá deve... Eu, por exemplo, não concordo com um monte de coisa, né? Eu acho que quem está preso está lá para se corrigir e ser corrigido. É opinião. Família de preso com salário num país onde tudo é precário, né? Eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu acho um absurdo. Família de preso com salário, porque o cara que deveria suprir a casa dele está preso. Enquanto tantos outros acordam aí 4h30, 5 horas da manhã para trabalhar e não conseguem, né? Desempregados ou subempregos. Mas
É lei. Lei. A gente precisa cumprir. Como cristão, a gente deve cumprir a lei. Ache ela boa ou ache ela ruim. Aliás, achar uma lei ruim não lhe dá o direito de não cumpri-la. Então, a gente precisa entender que determinadas situações são tão dolorosas como a violência feita pelas mãos. Eu, por exemplo, fico muito triste em estar livre, né? Se o preso tem 5, 4 refeições por dia, as pessoas que estão livres também precisam ter. É minha opinião. Não vai mudar nada a minha opinião? Claro que não. Mas a gente precisa entender e ver o que a Bíblia fala da violência. Porque a violência tem aumentado, os índices, né? A gente vê aí, caiu isso, caiu aquilo, mas não sei como é que é feita. A estatística é feita por, imagino eu, não sei, por boletins policiais, né? Eu acho que é aí que é feita a estatística. E já falei sobre isso uma vez, um BO na polícia, às vezes você passa lá metade do dia esperando. Aí a pessoa não vai, não vale a pena. Ela não pode perder, ela já perdeu alguma coisa, um bem, e ainda vai perder o tempo dela lá. A pessoa nem vai, dependendo o que aconteceu. Então, essas mesas 19, versículo 17, fala da violência. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Quando sabemos que alguém está pecando, é muito mais cristão, é muito mais amoroso, é muito mais bíblico, né? A gente fala para a pessoa. Mas hoje você muitas vezes sofre a violência só por você chegar e falar: para com isso. Isso não vai levar a nada. Muitas vezes você sofre um ato de violência. Não é? Quanta gente às vezes vê alguém sendo assaltado, alguém sendo agredido e tem medo de ir lá. Né? Se o assaltante está armado, por exemplo, você vai lá, você leva um tiro. Então a pessoa fica quieta. E nós estamos, eu estava dizendo, né, num ponto em que eu acho que quando a gente chega nesse ponto não tem mais volta, né? Da polícia, ou a polícia investigativa, polícia judiciária, ou a polícia repressiva, né? Fala para você tomar cuidado, não usar determinadas coisas.
ou usar determinadas coisas em determinados lugares. É porque, né, não tem mais jeito. Quando se fala em sensação de segurança, é porque já trocaram a palavra segurança e acrescentaram um substantivo abstrato. Sensação. Sensação é abstrato. E as pessoas acham que é coisa boa. Aqui nós temos sensação de segurança. Sensação de segurança faz de conta. Nós queremos segurança, mas não existe mais isso. E daqui para frente vai existir cada vez menos. Jesus foi vítima de violência. E ele diz para a gente em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, que a ira pode levar o homem irritado ao julgamento dos outros homens e ao julgamento de Deus. A gente vê quantas pessoas às vezes tiveram um problema pequeno e transformaram aquele problema pequeno em algo muito grande, né? Muito grande. Sem contar que isso ainda vai ter o julgamento de Deus. A gente também não pode se esquecer que a violência que a pessoa exibe para outra pessoa pode ser trazida, não estou dizendo que isso é regularmente, mas que pode acontecer, pode, acontece, a gente sabe. Então, a violência que se exibe para outra pessoa pode ser trazida de volta para você pelo mesmo Deus que permitiu você exibindo a sua violência. Às vezes você olha e fala, essa pessoa eu posso subjugar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o mesmo Deus que permite esse tipo de coisa é o mesmo que pode trazer de volta para você esta violência. E a gente está vivendo, irmãos e irmãs, momentos muito críticos no mundo. Não sei se vocês têm acompanhado ou não, né? França, Austrália, Portugal, Reino Unido, estão reconhecendo, inclusive eu não sei qual desses países já abriu uma embaixada palestina, estão reconhecendo o Estado palestino. A maioria de nós nem sabe o que isso representa, mas estamos a um passo para um conflito mundial. Estamos a um passo para uma guerra. Então você abre em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, tem lá, não matarás. Pode, claro que pode. Há assassinos na guerra também. Mas quando você lê não matarás, estou falando de uma guerra agora. Na verdade, a palavra não está dizendo não matarás, a palavra está dizendo não assassinarás. Deus, e a gente lendo a Bíblia,
vê isso e algumas pessoas não entendem isso, né? Deus, no decorrer da história humana, Deus permitido guerras justas em toda a história do seu povo. A gente pega lá desde Abraão, Davi. Se a guerra é justa, Deus a permite. Tem gente que não concorda, mas aí precisa discutir com Deus. Romanos, capítulo 13, versículos do 1 a 4. Isso aqui é um alerta, viu? Para você, meu irmão cristão, minha irmã cristã, que fica muitas vezes tomando partido de A, de B, né? Romanos 13, do 1 ao 4, diz que a gente precisa se submeter às autoridades governamentais. Goste você da autoridade, concorde você com a autoridade ou não, ele é uma autoridade, então nós temos que nos submeter a ele, a esta autoridade. É o que a Bíblia diz. Na época de Jesus também os judeus eram oprimidíssimos pelos romanos. E Jesus falou que os judeus deveriam se submeter a César. Dai a César o que é de César. E a Bíblia diz outra coisa, irmãos e irmãs, que as nações têm direito de portar a espada contra malfeitores, tanto os malfeitores nacionais de dentro do país, desta nação, como os malfeitores estrangeiros. A Bíblia em lugar nenhum nega o porte de arma. Principalmente para pessoas da área da segurança. Você pode, eu não concordo, tudo bem, é um direito que você tem, eu sou contra o porte de arma, tudo bem. Nós não estamos discutindo quem é a favor, quem é contra. O que nós estamos aqui abordando é que a Bíblia não proíbe você de andar armado. Não proíbe as polícias, por exemplo, de andarem armadas. A Bíblia não, você quer ser contra, fique à vontade. É um direito seu. A violência ocorre. O que a gente precisa entender, e que eu observo muito que as pessoas não entendem, é a diferença entre o julgamento de Deus, que é o julgamento santo, com um resultado de uma ação que vem do orgulho, do egoísmo. Isso eu observo que as pessoas não entendem. É claro, ninguém quer ter uma pessoa querida morta por uma estupidez, por uma violência. Ninguém quer, claro que não. Ninguém apoia esse tipo de coisa. Não estou dizendo, não fica, né? Mas o julgamento de Deus é muito diferente sobre as nossas vinganças pessoais. Espero justiça. Eu falo algumas coisas, né? Assim, eu repito até para ver
A justiça de Deus já foi feita em Cristo Jesus. Quando você fala que você quer justiça, a justiça já foi feita em Cristo. Ele é a justiça. Quem está em Cristo está salvo, está justo, está justificado. Quem não está em Cristo já está condenado. O homem mais sábio, a Bíblia o diz assim, ele deixou um escritozinho para cada um de nós no livro dos Provérbios, em Provérbio 3, no verso 31. Ele escreveu algo que a gente precisa pensar, analisar. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. A gente precisa entender que a violência não é somente como essa definição antiga que eu tenho aqui, a força exercida com o propósito de violar ou danificar ou abusar. A violência também é quando se usurpa, quando se rouba por anos e anos e anos e anos dos aposentados, por exemplo. Nós temos visto aí essas coisas aí do INSS, isso, e vai, viu? E vai hoje, vai amanhã, vai depois, e parece que nada se resolve. Nada se resolve. Isso é uma violência contra o povo, contra o aposentado, porque o sujeito que rouba de um aposentado, é uma violência, né? E ele não rouba de um, ele rouba de milhares, de milhões de aposentados. Sujeito que rouba impostos é uma violência sem precedentes. Não acontece nada. O que aconteceu se anula como se não tivesse acontecido nada. Aqueles que tiveram que devolver dinheiro hoje estão entrando com ações judiciais para reaver o dinheiro. Isto é violência. Porque isso faz com que o povo tenha a nítida, do mesmo jeito que usam sensação de segurança, eu vou usar agora, a sensação de que não tem controle nenhum, ninguém controla nada. Isso é uma violência. Agora, cada um tem o seu ponto de vista de como isso pode ser resolvido, né? Uns de uma maneira mais dramática, outros de uma maneira mais violenta. Agora, o que a Bíblia fala para nós, cristãos? O que nós, cristãos, devemos seguir? O que nós, cristãos, como tementes a Deus, devemos seguir a palavra de Deus? E a palavra de Deus diz para nós que a oração e a paciência superam a violência e a raiva em qualquer dia.
Isto é a palavra de Deus. Isto é o que o cristão precisa adotar para ser um fiel seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil? Não. Né, Hassan? Não é fácil, não. Mas é isso que o Senhor quer que a gente... São essas decisões na vida que o Senhor quer que a gente tome. Oração, paciência e manter em mente a bendita esperança. Até porque o mundo não vai mudar para melhor. Não, se você está esperando um mundo melhor, no mínimo, daqui a 1000 anos só. Querido Deus, amado Pai, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor nos leva a raciocinar um pouco mais nesta manhã de terça-feira. É claro que cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem o seu jeito de pensar e acha e entende que o seu jeito de pensar e de, muito provavelmente, agir é o que vai resolver. Mas o jeito do nosso Deus, aquele que tudo pode, que tudo controla, aquele que um dia vai julgar a todos, é oração, paciência e a bendita esperança. Não deixa, Senhor, que isso fuja do nosso dia a dia, não deixa que isso escape de nós, Senhor. Oração e paciência. Esta é minha oração, por você e por mim, no nome do Cristo Jesus. E para um bom entendedor, né? Algumas pessoas ainda falam isso, um pingo é letra.